João 3,16 nos diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Com essas palavras, eu quero saudá-los neste dia de culto, onde nós podemos vir e receber a palavra de Deus, onde podemos nos reunir em família, nos reunir em poucas pessoas, vivemos um momento diferente. Em especial, saúdo também os da nossa paróquia, comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto, onde cada um pode estar na sua casa também, tendo esse momento de culto. Nós podemos pensar em Deus, lembrar de tudo que Ele já fez por nós, especialmente orar a Ele, pedir a Ele que nos abençoe, que esteja conosco e saber que Deus está sempre ao nosso lado. Nos reunimos e celebramos este momento de culto, no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a termos uma palavra de oração. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos por mais esse momento que nós temos, por essa semana que se finda, também pela semana que se inicia. Que o Senhor possa estar conosco neste momento de ouvir e receber a Tua palavra, palavra que quer nos guiar para a nossa caminhada de fé, quer nos animar também para estarmos contigo, quer nos exortar, para que possamos sempre lembrar que o Senhor um dia carregou a sua cruz e que nós também temos muitas vezes a nossa cruz para carregar, mas o teu fardo é leve e por isso queremos sempre nos entregar nas tuas mãos, sabendo e conhecendo que o Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado. Abençoe o nosso momento de meditação, de louvor, de ouvir a tua palavra. Assim oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Leitura conforme o Evangelho de Marcos, do capítulo 8, os versículos 31 a 38. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco no ouvir e receber da sua palavra. Qual é o principal símbolo do cristianismo? Rapidamente nós lembramos de uma cruz. Lembramos dos cristãos quando olhamos para uma cruz. Todas as religiões têm a sua identidade visual, o seu símbolo que identifica aquela religião. Por exemplo, os judeus hoje em dia usam a estrela de Davi como símbolo. E esse símbolo lembra da aliança de Deus com o seu povo, da aliança de Deus com Davi, que o seu trono permaneceria para sempre. Os muçulmanos utilizam a lua crescente e uma estrela que representa a soberania e dignidade. A lua crescente representa a renovação da natureza e a estrela indica, então, 5 pilares da religião islâmica. Mas não somente as religiões, tudo na vida pode ser representado por símbolos. Se eu fizer assim, vocês sabem que eu estou dizendo que está tudo bem, que está legal aquela situação. Nos grupos do WhatsApp, nós nos comunicamos muito mais com símbolos e com figuras do que com as palavras ou do que com algum áudio. O cristianismo tem o seu símbolo mais importante, na cruz de Jesus Cristo. Mas ele não foi o primeiro símbolo que os cristãos utilizaram. Um dos primeiros símbolos era um peixe, num formato bem infantil, assim, com poucos riscos. E esse símbolo era utilizado, então, pelos primeiros cristãos para se identificarem como um símbolo secreto, pois havia muita perseguição. Peixe, em grego, é ictis, e essas 5 letras nós podemos desdobrá-las, as suas iniciais, em grego, e elas significam Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, esse símbolo, por um bom tempo, identificava os primeiros cristãos, lembrando de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. No tempo desses cristãos, a cruz era associada com morte, com tristeza, com a execução de um criminoso. Por isso, ela não era bem vista. Mas, ao longo do tempo, a cruz foi passando desse símbolo de morte cruel para o mistério de Jesus, o ministério que Jesus tinha para realizar, de morrer na cruz por cada um de nós. E ele veio com esse objetivo de nos resgatar, de dar a sua vida por nós. E a cruz tem 2 traços, como nós podemos ver, um traço vertical e um traço horizontal. Na vertical, nós temos a relação dos seres humanos com Deus. E na horizontal, temos a relação de nós com os nossos irmãos. E a cruz demonstra isso, que Jesus Cristo veio, desceu do céu. Deus veio, desceu do céu em Jesus para estar conosco. No texto de Marcos, Jesus fala muito de cruz, do carregar a sua cruz, do seguir, perder a sua vida pelo Evangelho. E Jesus se dirige com a sua palavra a toda a multidão. Ele sabia que muitos o seguiam porque queriam ver os milagres, porque queriam ter a sua fome saciada, queriam ter a cura, queriam estar com Jesus. Estavam ali pela sua vida aqui e agora, e talvez não estavam dispostos a seguir Jesus num caminho mais árduo. E Jesus começa a sua exortação dizendo: se alguém quiser, ou seja, ele traz liberdade. De quem quer seguir este caminho, precisa agir desta forma. Ele está dizendo: pensem, reflitam. Se vocês quiserem me seguir, cada um precisa carregar também a sua cruz. Se quiser seguir Jesus, é necessário
alguma renúncia. Seguir Jesus não é uma brincadeira, que agora nós seguimos, amanhã nós desistimos, depois de amanhã a gente volta, e assim a gente vai, nesse vai e vem, segue quando nos convém apenas. Isso não é seguir, isso é ir atrás apenas das bênçãos que Deus pode nos dar, mas não há nenhum compromisso. É necessário predisposição. Com Jesus nem sempre é tempo de alegria, nem sempre é tempo de glória, de aparecer, de ter vida boa. Jesus dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos, mas Ele também exige de cada um de nós que estejamos sempre preparados para carregar a nossa cruz, para renunciar aos caminhos do mal, para renunciar à nossa própria vontade, muitas vezes. Mas o que é renunciar ou negar-se a si mesmo? É abrir mão. Hoje nós vivemos numa época onde nós somos chamados a ter, ser, experimentar, viver a vida, levar a vida como nós queremos. Não há nada de errado nisso, se nós também buscarmos viver conforme a vontade de Deus. E quando nós falamos de cruz, lembramos desse algo assustador, de pensar que a nossa crença tem a cruz como símbolo maior. Sim, a morte de Jesus é o símbolo maior da nossa religiosidade. É aquilo que nos traz a salvação. Também a morte não é algo negativo quando nós vemos tudo que Jesus passou e tudo que Ele nos dá através da sua morte. Mas é algo libertador. Pensar que precisamos a cada dia carregar a nossa cruz talvez também nos assusta. Não queremos sofrer, não queremos carregar cruz. Mas não é simplesmente negar algo para nós mesmos, como talvez deixar de ir em algum lugar ou deixar de fazer algo, comer algo, mas sim negar a nossa vontade, olhando para a vontade de Deus, que é maior. É fazer a vontade de Deus, olhar para o Evangelho, mesmo que talvez seja a vontade oposta que nós tenhamos em determinado momento. Muitas vezes nós buscamos benefícios, pensamos em nós, enquanto o Evangelho nos chama a pensar no outro, pensar no próximo, pensar na palavra de Deus. Carregar a nossa cruz é carregar um fardo, e o próprio Jesus nos diz, meu fardo é leve. Carregar a nossa cruz é carregar este fardo, que é leve, mas é carregar. Carregar a cruz é ter o Evangelho em primeiro lugar, talvez ser ridicularizado pelos outros ou ser considerado careta por algumas atitudes que nós tenhamos, por seguir de fato o ensinamento de Jesus, por querer viver uma vida ética, uma vida justa nesse mundo tão confuso. E o que mais nós ouvimos é: você merece ser feliz, você merece ter tudo o que deseja, você merece se dar ao luxo de fazer isso ou aquilo. Deus não quer a nossa infelicidade, mas Ele quer que tenhamos a vida eterna, e para isso a nossa vida aqui deve ser vivida de acordo com os mandamentos do nosso Deus. E se o custo da felicidade, do dar-se ao luxo, é perder a vida eterna, então nós estamos no caminho errado. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Dizer não para os outros, às vezes é fácil, mas dizer não para nós mesmos e a nossa vontade nem sempre é tão fácil. Negar-se a si mesmo é abrir mão do que queremos, do que não é útil para a vida eterna. Quantas e quantas vezes eu já disse, e tenho certeza que cada um de vocês já pensou e disse: eu vou deixar para ler um pouco mais tarde a Bíblia. Agora estou muito atarefado, vou orar daqui uma meia hora. Essa meia hora nunca chega. Aquele momento nunca vem. Primeiro, vou satisfazer o meu desejo e se sobrar um tempo, vou dedicar esse tempo para Deus. Só que nunca sobra tempo. Nós sempre ocupamos esse momento com outras coisas. E na vida, então, nós podemos ter 4 atitudes diante desse convite de Jesus, de carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Primeiro, nós podemos vender a nossa fé, ou nos vender. Sim, fazer alguma troca. Seguir Jesus enquanto é bom, no tempo que é bom. Eu vou na igreja se acontecer isso, eu vou orar se eu tiver tempo,
Para tudo vamos colocando alguma condição, mas na verdade o nosso coração está disposto apenas a fazer a nossa vontade e nada disso realmente nós queremos fazer. Vamos vendendo e trocando, fazendo negócios com a nossa fé, mas não vivemos a fé verdadeiramente. Também, talvez o mais simples de todos, o segundo ponto, nós podemos fugir e não seguir Jesus. Simplesmente não querer carregar a nossa cruz e fugir desse momento. Terceiro, nós podemos também lutar por Jesus, lutar pela nossa fé. Eu vou seguir Jesus até o fim, lutar por ele. Vários discípulos, especialmente Pedro, disse isso. Jesus, nunca vou te abandonar. Logo depois, ele estava negando Jesus. Também Pedro, no texto que nós lemos, repreende Jesus quando ele começa a falar da sua morte, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. E Jesus disse, isso não acontecerá, isso não será assim. Pedro, você pensa só nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Era necessário que Jesus morresse. E os discípulos queriam lutar por Jesus, lutar por essa liberdade, lutar por aquele momento. Mas não era a hora de lutar. E a nossa quarta opção é a renúncia. Não vender a fé, trocar ela por bênçãos, não se abater e fugir, também não dar uma de valentão e lutar com todas as nossas forças, e sim entregar-se nas mãos de Deus. Renunciar às nossas vontades, aquilo que nós achamos que é o certo, e entregar tudo nas mãos de Deus. Renunciar às brigas, às barganhas, às bênçãos, renunciar o nosso querer para viver e querer o Deus para nós. Querer o que quer Deus para cada um de nós. Ser cristão é viver a partir de Cristo, por isso nós temos esse nome de cristão. Negar a si mesmo, permitir que Deus habite em nós, esteja em nós. Talvez não é fácil, não é tão simples assim, mas é o caminho que temos a buscar e Deus vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando. Jesus abraçou com todo o seu ser o caminho da cruz e foi até o fim. E ele pede que nós façamos isso também e ainda diz que o nosso fardo é leve. Ele sofreu muito por nós para nos dar a vida eterna. Quem quer salvar a sua vida, ter a vida eterna, deve entregar esta vida para Jesus. Então ele nos dará esta vida verdadeira. Jesus fala, qual proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem o homem, a mulher, o ser humano, de fazer tudo o que quer, mas não ganhar a vida eterna? Viver somente aqui e agora. Tem um vídeo que talvez já foi muito compartilhado anos atrás, que conta a história de um homem. É um vídeo bem simples, de um homem que está carregando a sua cruz. Várias pessoas estão carregando cada um a sua cruz. E de repente ele sente que a sua cruz está pesada demais. E ele pede então, Deus, posso cortar um pedaço dessa cruz? Deus não responde nada para ele. Mas o homem decide pegar uma serra e cortar um pedacinho da sua cruz. E ele então continua carregando a sua cruz, fazendo a sua caminhada. Mas em determinado ponto ele sente, ainda está pesado demais para mim. E ele vai lá, pede para Deus novamente se ele pode encurtá-la mais um pouco. Deus não responde e ele mesmo assim vai lá e encurta mais um pedacinho da sua cruz. Continuando a sua caminhada, ele se depara com um grande cânion, com um buraco, onde do outro lado ele pode continuar a sua caminhada, mas ele precisa atravessar aquele buraco. Então todas as outras pessoas que carregaram a sua cruz e não a encurtaram, conseguiram usá-la como uma ponte para estender até o outro lado e continuar a sua caminhada. Como a cruz deste homem estava mais curta, ela não era suficiente para ser utilizada como uma ponte. Então ele não consegue continuar a sua caminhada e precisa ficar parado do outro lado do cânion. Carregar a nossa cruz não é sempre fácil, mas muitas vezes é necessário, porque ela vem a nos ensinar algo, porque ela vem a trazer algo de bom para nós, mas principalmente, como Jesus disse, ela nos permite alcançar
a vida eterna, o outro lado da caminhada. Nós já ouvimos diversas vezes que Deus não nos dá uma cruz tão pesada que nós não possamos carregá-la. Nós podemos ler também o relato na própria Escritura, de Marcos 15, 21, onde Jesus teve ajuda para carregar a sua cruz. Assim nós podemos saber que nós também temos ajuda para carregar a nossa cruz. Por isso ela nunca será pesada demais e ela nunca precisará passar por nenhum corte. Quem nos ajuda é o próprio Jesus. Nos dá força para a caminhada de fé. É Ele quem nos deu a vida eterna e não deixará que a nossa alma se perca. Quando Jesus fala de perder a alma, está falando de perder a vida eterna, aquilo que vem depois desta vida. Que nós, como cristãos, acreditamos que é um lugar maravilhoso, um novo céu, uma nova terra, um mundo de paz, um mundo sem o pecado. Existem coisas na vida que nós perdemos, mas depois nós recuperamos de alguma forma. Porém, a nossa alma, a nossa vida eterna, não temos como recuperar depois. Por isso, Paulo também vai falar que para ele morrer é lucro por causa de Cristo. Ser feliz é viver para Deus, renunciar aos prazeres deste mundo por causa do Evangelho e viver para o nosso Deus. Nosso tesouro, a nossa vida, deve ter um alvo para além desta vida. Nosso prazer deve estar nas coisas de Deus, nas coisas do alto, e não nas coisas deste mundo que perecem, que estragam, que muitas vezes nem tem tanto valor assim. Os bens, as alegrias deste mundo devem existir para nos servir, para nós nos utilizarmos dela enquanto estamos aqui. E não são a razão do nosso existir. Nós não podemos ser escravos destas coisas. Por isso, podemos e devemos renunciar a este mundo para aceitar a vida que Jesus nos propõe, para ganhar a vida eterna com Deus. O mundo de hoje dá muito valor aos bens e às conquistas e pouco valor às coisas espirituais. E o que Jesus nos pede é que demos valor àquilo que é eterno, pois as coisas passageiras ficarão para trás. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar de sermos cristãos, de darmos mais valor para Deus do que para aquilo que nós temos como bens conquistados. Jesus disse que essa geração adúltera e pecadora, se ela se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar destas pessoas na eternidade. E se alguém quer ser cristão para ganhar bênçãos, não está no caminho certo. Se alguém quer ser cristão somente para ter prestígio ou estar em algum grupo, está no caminho errado. Ser cristão é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, que Deus nos ajude, que nós possamos sempre olhar para a cruz de Cristo, lembrar que esta cruz também é a cruz que nós podemos carregar, a cruz que Jesus diz que é um fardo leve para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos
nós queremos ter um momento de fazer a nossa oração final, que cada um possa também trazer no seu coração aquelas pessoas pelas quais nós desejamos orar. Eu te convido a orarmos juntos. Senhor, Tu é aquele que nos convida para nos achegarmos a Ti. Temos tanto a Te pedir, tantas pessoas que conhecemos que sofrem. Assim trazemos cada uma dessas pessoas nesta oração, os de perto e longe de nós. Especialmente pedimos por aqueles que estão doentes por conta da Covid-19. Cuida do nosso mundo, cuida também daqueles que estão enlutados pela perda das pessoas queridas, daqueles que estão entristecidos, daqueles que passam por alguma dificuldade também financeira ou em seus casamentos. Que o Senhor possa olhar para o nosso mundo, possa nos dar da Tua paz, possa nos dar também da Tua força. Ouça o nosso clamor, ó Deus. Vivemos dias de incertezas, mas buscamos a certeza em Ti, aquele que carregou a nossa cruz e nos dá um fardo leve para carregarmos. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, o nosso futuro, tudo que temos e somos. Tudo mais que guardamos em nosso coração, entregamos a Ti em confiança, orando juntos a oração que o próprio Jesus ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a estender a sua mão para receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com muita alegria e lembrar que nós precisamos muitas vezes carregar a nossa cruz, mas Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Que Deus te abençoe, uma abençoada semana, um abençoado domingo a cada um de nós.